O papel dos pais na formação dos filhos. Os filhos herdam muitas coisas de seus pais, além, evidentemente, dos bens materiais. Herdam o jeito de falar, jeito de ser, traços físicos, aparência. Né? É muito comum, nós olhamos para uma criança e dissemos assim, olha, é a cara do pai. Outros dizem, não, se parece mais com a mãe. Por quê? Porque nós, filhos, herdamos estas coisas dos nossos pais. Mas a maior herança que nós recebemos dos nossos pais é a herança emocional, é o jeito emocional de ser. Se nós temos traços específicos emocionais, é porque herdamos esses traços dos nossos pais. E a forma como os pais se relacionam com os filhos é que vai determinar o jeito emocional do filho ser. E é isso que nós vamos tratar neste tema, o papel dos pais nesta formação emocional dos filhos. Assuntos desta aula: somos seres emocionais, transmissão do modelo emocional e 3 conceitos da psicanálise. Somos seres emocionais. Vamos começar esta aula com uma reflexão de Guimarães Rosa em nosso quadro ilustrativo. Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? O homem é realmente um animal racional? Nós crescemos ouvindo essa afirmativa, de que o homem é um animal racional. Eu tenho discordado desta colocação já há algum tempo, porque tenho visto, e creio que você concorde comigo, que muito mais que ser um animal racional, nós somos emocionais. Se você parar para perceber, até mesmo as coisas racionais que fazemos, nós fazemos com uma predominância, com um tom emocional. Por exemplo, vamos pensar aqui num pesquisador de química ou de física, num professor de matemática, um matemático, enfim. Se ele gosta daquilo que faz, geralmente gosta, ele fará aquilo com bastante emoção. Então é natural você, por exemplo, ser um professor de matemática e ficar emocionado com as conclusões que você chega nos estudos que faz, com os cálculos, com a forma de apresentar o raciocínio matemático. Então veja como nós, até nas questões racionais, somos emocionais. Eu costumo dizer assim que, ao invés de afirmarmos que o homem é um animal racional, seria ideal se pudéssemos afirmar que o homem é um animal emocional com capacidades exclusivas de racionalidade. Por quê? Porque os animais, propriamente ditos, eles não raciocinam, e nós raciocinamos. Mas há em nós uma predominância das questões emocionais. Nós vimos aqui recentemente as 7 inteligências múltiplas do Gardner. E se nós pegarmos essas 7 inteligências múltiplas, nós veremos que a maioria delas, pelo menos 5, tem uma predominância emocional muito grande. Por exemplo, a linguística, a inteligência linguística que nós vimos. Não é possível colocar em prática essa inteligência linguística se não usarmos o emocional. Quem é que pratica a inteligência linguística, por exemplo? Os poetas. E você já imaginou fazer uma poesia sem colocar nela pelo menos um pouquinho de emoção? Seria impossível. Uma outra inteligência que nós vimos é a inteligência musical. Imagine você uma música que fosse somente racional. Seria impossível você fazer uma composição musical, cantar uma música sem colocar emoção. Imagino que nesse momento você esteja aí assistindo essa aula e esteja colocando a sua emoção para interagir aqui com o professor, que também está emocionado ao poder conversar com você. Ou seja, nós fazemos as coisas de forma emocional. A inteligência sinestésica, também vista aqui por nós, aquela pessoa que lida bem
com as questões do corpo, o atleta, por exemplo. Então, imagine um jogador de futebol, poderia dizer o nome de algum deles aqui, mas não faria isso. Imagine aí o seu jogador de futebol preferido. E agora tente imaginar esse jogador muito bom de bola, vamos dizer assim, mas sem emoção alguma na partida de futebol. Com certeza ele não jogaria tão bem como se estivesse emocionado, né? Imagine ali o jogador entrando em campo, aquela torcida agitada, emocionada também, e veja quanta influência emocional para a sua ação sinestésica. O inteligente interpessoal, que tem a facilidade de se comunicar com as demais pessoas, com o seu mundo exterior. Imagine você estar conversando com alguém, e esse alguém conversar com você sem emoção alguma, ou você sem emoção alguma. Outra característica é a inteligência intrapessoal, que é a capacidade que a pessoa tem de interagir com o seu mundo interior. Imagine a pessoa interagindo com o seu mundo interior sem emoção alguma. Com certeza não haveria esta interatividade. Olhe agora para o seu interior, mesmo que você não tenha a predominância da inteligência intrapessoal. Se você começar a pensar nas suas coisas, em você, até mesmo neste momento presente, com certeza você encontrará focos de emoção, porque nós somos seres emocionais. Você já ouviu aquela frase: dubito, ergo cogito, ergo sum. Duvido, logo penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, eu existo. Uma frase muito conhecida de Descartes. Eu gostaria de ousar aqui, se pudesse, complementar esta frase ou ampliar o pensamento de Descartes e dizer da seguinte maneira: emociono-me, logo vivo. Se penso e logo existo, como afirmou Descartes muito bem, nós podemos também afirmar isso. Emociono-me, logo vivo. Por quê? Porque não vivemos sem emoção. Somos seres emocionais. O aspecto emocional influencia e ativa todas as demais áreas da nossa vida. Então, por exemplo, a sua área motivacional. Você não teria a motivação que tem se não tivesse emoção. A área comunicacional. Todos nós nos comunicamos, não é? Mesmo você que talvez seja introvertido, que fale um pouco menos, mas você se comunica. Você se comunica com o olhar, se comunica com os gestos, com a fala, né? E ao se comunicar, você é influenciado pela emoção. Você fará muito bem, muito melhor a sua comunicação se você se emocionar, se você fizer isso com as suas emoções. Agora é bom lembrar que as emoções, elas somatizam. O que é somatizar? Elas vão para o físico. E elas tanto somatizam positivamente, quanto somatizam negativamente. Vamos pensar melhor o que é a somatização positiva ou negativa das emoções. É fácil você compreender também. Se você, por exemplo, está afetado emocionalmente, as defesas do seu organismo ficam mais fragilizadas e você fica mais suscetível a enfermidades, a doenças, né? A pessoa que está muito triste emocionalmente, constantemente ela está doente. Um outro exemplo de somatização das emoções. A pessoa que tem muito rancor, a pessoa que abriga em sua mente o ódio e parece que ela tem a impressão que está sentindo aquele ódio aqui no peito, né? E não demora, ela tem um problema físico na região dos seios, na região do peito. A pessoa, por exemplo, que está sempre nervosa, né? Com as emoções afetadas, estressada, ela tem uma grande possibilidade de desenvolver uma gastrite e, quem sabe, até isso evoluir e chegar a uma úlcera. O
contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa alegre, feliz, é uma pessoa que se emociona positivamente, vai haver também uma somatização positiva desta sua emoção e você será uma pessoa mais saudável. E aí, eu até arriscaria aqui, se pudesse fazer isso para você, um conselho, uma orientação. Procure alimentar as suas emoções positivas, procure ser mais alegre, não é? Com certeza isso vai fazer bem para você fisicamente também. E quem é que não quer estar bem emocionalmente e fisicamente? Vamos falar agora da transmissão do modelo emocional. Espero que você tenha compreendido bem essa questão da composição emocional que nós temos. Eu tenho, você tem, os seus pais tiveram ou têm, os seus filhos têm. E cabe aqui um alerta. Esta composição emocional que nós temos e que somos, nós transmitimos, principalmente para os filhos. É o que veremos, então, no desenvolver deste tópico aqui. Então, nós herdamos modelos dos pais e transmitimos modelos aos filhos. Mas como é que é isso? Por exemplo, se eu sou filho de uma mãe, por exemplo, muito estressada, que lida com as questões da casa, do dia a dia, com muito estresse, sem perceber, eu lá quando criança ainda começo a assimilar, a absorver aquele modelo. E terei, na minha fase de adolescência, de juventude, fase adulta, uma possibilidade muito grande de ser uma pessoa estressada também, né? E se, por exemplo, o meu pai fosse uma pessoa muito rigorosa, uma pessoa também, usando um termo popular, nervosa, que tratasse das questões do dia a dia lá muito estupidamente, então eu teria crescido assistindo àquela forma quase que cotidiana do meu pai lidar com as questões da vida, aquela forma rígida, estúpida. Então, sem perceber, inconscientemente, iria absorvendo também esta forma de ser, levaria isso para a adolescência, para a juventude e para a idade adulta. É por isso que nós colocamos aqui algumas coisas que às vezes elas parecem um pouco preocupantes, mas são muito verdadeiras. Por exemplo, pais emocionalmente equilibrados terão provavelmente filhos emocionalmente equilibrados. Pais neuróticos, por outro lado, muito provavelmente terão também filhos neuróticos. Por que isso? É uma fatalidade? É uma maldição de família? Não, é que nós absorvemos, sem perceber, esses modelos, né? E quando nós falamos de neurose ou neurótico, às vezes é muito comum a pessoa falar, isso aí não é comigo, né? Porque eu não sou louco. Mas há uma grande diferença entre ser louco e ser neurótico. O louco, ele sofre de uma psicose. A neurose é diferente, é uma coisa assim quase que do dia a dia da gente. O Freud